Meus amigos, bom dia a todos, grande alegria estar aqui. Vamos tratar hoje de um tema que eu tenho certeza todos já ouviram falar em algum momento, mas nós vamos destrinchar um pouco alguns conceitos que estão atrelados a eles e para nós também entendermos de uma maneira prática, como é que ele pode atuar em nossas próprias vidas. Afinal de contas, quando trazemos alguma passagem, algum trecho, qualquer frase, inclusive, que tenha sido dita ou por Jesus, ou por algum espírito superior, nós temos que entender como que isso pode nos ajudar no dia a dia. É muito interessante, muito filosófico até, tratarmos de questões, que são abstratas, mas na prática, o que nos torna melhores? Na prática, o que nós podemos fazer para nós mesmos, para atingir aquela relação de paz e equilíbrio que eu tenho certeza todos nós viemos buscar aqui. O trecho que intitula a nossa palestra hoje, Amai-vos e Instruí-vos. Esse trecho, ele foi expresso de uma maneira muito clara e muito direta pelo Espírito da Verdade. Espírito da Verdade é um daqueles que, junto com uma outra equipe que ele comandou também, espiritual, atuou diretamente na formulação e construção da doutrina espírita, junto com Allan Kardec. O Espírito da Verdade é um dos mais nobres espíritos que nós podemos conhecer, e ele se fez assim representar com este nome, não porque ele quisesse ter algum privilégio ou algum símbolo, mas o Espírito da Verdade, ele expressa aquilo que nós teríamos já numa promessa que Jesus fez quando esteve entre nós, quando ele prometeu ao Pai, ou rogou ao Pai, para que enviasse o Consolador, e esse Consolador era o Espírito da Verdade, expresso de maneira nos seus ensinos e no conhecimento que ele proporcionaria. O Espírito da Verdade é muito mais que uma personalidade pura e simplesmente. Ele representa o que nós temos de maturidade moral para conhecermos e também para nós aplicarmos isso no nosso engrandecimento pessoal. E foi numa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, em particular no capítulo 6º, no item 5, onde foi publicada uma comunicação do Espírito da Verdade, intitulada O Advento do Espírito da Verdade, onde ele faz comentários muito ricos e diretos para nós espíritas, ou para aqueles que simpatizam com o Espiritismo. Não foi uma mensagem geral, ele se dirigiu especificamente para os espíritas. E é tão importante o que ele disse, que eu vou tomar o cuidado de ler a frase completa, para que nós tenhamos a sensibilidade de entender qual é a perspectiva que ele estava nos vendo. Ele começa assim: estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias. É um espírito superior nos observando e nos olhando em tudo aquilo que nós ainda estamos cometendo de problemas para nós mesmos, porque misérias, elas não são punições. Misérias são condições que nós mesmos enfrentamos, porque ainda vivenciamos experiências que necessitam delas para acordarmos e para vivenciarmos algo, para superá-las. Misérias são provas que nós nos deparamos para aprender com elas a sermos melhores também. Mas não quer dizer que isso não desperte compaixão, como foi assim que ele disse. E ele continua: por vossa imensa fraqueza, todos nós, para não estender a mão, aí já ele dizendo, diante desses problemas e dessas misérias e dessa fraqueza, eu gostaria de estender a mão, nesse sentido, em socorro aos infelizes, extraviados, que, vendo o céu, caem nos abismos dos erros,
Ou seja, nós já sabemos o que precisamos fazer. Nós temos consciência de qual seria o caminho a seguir para nós nos melhorarmos. Ninguém pode alegar ignorância em termos de amor ao próximo. Há pelo menos 2000 anos Jesus já esteve conosco nos dizendo essa situação. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então nós não podemos simplesmente dizer: eu não sabia, eu não conhecia. O problema é que nós insistimos no erro, o problema é que nós insistimos pela fraqueza que o Espírito da verdade aqui já demonstra conhecer. E ele termina dizendo: crede, amai, meditai sobre todas as coisas que vos são reveladas. Reveladas aonde? Pelo conhecimento, pela instrução, pelos fatos, pela análise crítica que nós já temos capacidade de promover para entender a nossa realidade, não só material, mas também espiritual. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias com a verdade. E só pelo conhecimento é que nós vamos fazer isso, porque nós podemos nos iludir quando não temos, ou ainda estamos mergulhados na ignorância, na superstição, e nós nos deixamos levar muitas vezes por crendices, por ideias um tanto fantasiosas e mágicas, achando que aquilo vai resolver os nossos problemas. E aí vem a parte mais forte da frase dele, e que ele nos dá um verdadeiro mandamento para nós espíritas. E ele começa: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Ou seja, o Espírito da verdade está cumprindo aquilo que Jesus, ao rogar ao Pai o Consolador, porque quando Jesus fez isso, ele disse, e ele sabia, que as palavras dele não seriam plenamente compreendidas e seriam até distorcidas, e precisariam ser resgatadas e desenvolvidas. E surge essa proposta de esclarecimento com o Espírito da verdade, e nós vamos levar isso agora, como está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, promovendo um avanço nas ideias em termos de desenvolvimento. A primeira ideia que nós, enquanto seres humanos, tivemos da realidade espiritual, ela se deu quando ainda vivíamos em tribos, em clãs, em grupos quase que primitivos, e tínhamos contato com a realidade espiritual, não sabíamos o que era, mas interpretávamos de diferentes maneiras e criávamos histórias, lendas, mitos para explicar isso. Não por acaso a mitologia, ela tenta explicar a realidade de origem do mundo, quem somos nós, para onde nós vamos. Isso em todos os povos. As mais famosas, dentro da mitologia greco-romana, por exemplo, elas pautavam a vida das pessoas. As pessoas dedicavam aos deuses ali tudo que se esperava ter em benefício próprio. As colheitas, elas eram dedicadas, numa sociedade que dependia da cultura agrícola. O sucesso da colheita era dedicado aos deuses, e muitas vezes se sacrificavam objetos e até pessoas para se ter uma boa colheita. Ou seja, a humanidade sempre tentou se relacionar com aquilo que ela não conhecia direito e considerava sagrado, mas ela foi avançando com o tempo. E no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, como nós temos a primeira revelação, não de vários deuses, mas aquele povo que conseguiu agrupar tudo isso e demonstrar, ou pelo menos apontar a ideia do Deus único com Moisés. Moisés apresentou o Deus único, mas o Deus de Moisés, ainda que na sua essência representava um ser superior, o povo ainda não tinha capacidade suficiente para entender a sua grandiosidade e a sua profundidade enquanto amor. Por isso que o Deus mosaico ainda era aquele Deus Senhor das guerras,
que privilegiava este povo e não aquele. Mas no meio de tudo isso também existia uma lei moral, os 10 mandamentos, que faziam parte dos ensinos, mas misturado com os 10 mandamentos tinham muitas outras leis típicas da época, necessária para que o povo pudesse se regrar. Depois de Moisés, nós tivemos Jesus, quase 1.200, 1.300 anos depois de Moisés, apresentando o mesmo Deus, só que o Deus de amor, o Deus que perdoa. Não era mais aquele Deus vingativo, não era o Deus que punia, era o Deus que amava. Jesus apresentou esse Deus. Jesus apresentou e resumiu os 10 mandamentos mosaicos nestes 2: ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, e ama ao próximo como a ti mesmo, que é a nossa regra de ouro. Mas mesmo assim, muitas coisas ainda permaneciam veladas, porque nós, pelo conhecimento limitado da realidade espiritual, ainda insistíamos em superstições, crendices, para tentar explicar essa realidade exclusivista. O meu povo é melhor que o seu. E ainda continuava-se assim. Posteriormente, quase 1.900 anos depois, entre 1.800 e 1.900 anos depois de Jesus, o Espírito da verdade, ele vem cumprir aquela promessa de Jesus, apresentando ao mundo. E aí eu vou dizer em nome do Espiritismo, não que fora do Espiritismo não haja salvação, não é nada disso, mas o Espiritismo traz o seu conteúdo, uma revelação, levanta o véu que foi colocado de maneira proposital em muitas partes do ensino de Jesus, que ele mesmo dizia que as pessoas não tinham plena capacidade naquele momento e falavam por parábolas muitas vezes. O Espiritismo resgata a mensagem, a essência moral de Jesus e nos apresenta uma nova explicação mais objetiva e mais clara sobre a realidade que nos cerca, a realidade espiritual. O Espiritismo é sim e atua como consolador prometido, porque ele enxuga as lágrimas e ele acaba com a morte. Ele desvenda o mistério da morte e diz com todas as letras de onde viemos, quem somos e para onde iremos. Todo esse processo filosófico de conhecimento, ele faz parte da nossa jornada na Terra. E quando falamos isso, não estamos falando daquele povo lá atrás, éramos nós, reencarnando nesse período, em diferentes momentos. Continuaremos a reencarnar, mas cada vez pode parecer imperceptível numa encarnação, mas quando olhamos o espaço entre revelações sobre essa realidade, e estamos falando Moisés, 1.200 anos depois Jesus, 1.800, quase 1.900 anos depois o Espiritismo, permeado com outras propostas de esclarecimento. Todos os povos, em todas as épocas, sempre contaram com filosofias, com doutrinas que apontavam o caminho da prática da caridade como aquele que nos libertaria e nos faria crescer e nos realizar enquanto espíritos. Não talvez com este nome, mas com esse sentido. Todos os povos. Nós não podemos achar de maneira exclusivista que o cristianismo, como o próprio Espírito da Verdade disse, porque as verdades estariam ali apresentadas e nós deturpamos essa verdade. Mas quantas filosofias belíssimas apontam e sinalizam para o mesmo caminho? Mas o Espiritismo traz uma diferença, que é a objetividade. Nós não precisamos trabalhar com símbolos, com mitos, nós não precisamos de superstições ou lendas para explicar isso. Nós desvendamos e apresentamos a própria mensagem em essência cristã, mas sem as mesmas deturpações que nós colocamos nesse caminho. Nós adequamos os ensinos às nossas próprias convicções. E não quer dizer que no Espiritismo também não existam pessoas tentando fazer a mesma coisa. Adequar o ensino dos Espíritos àquilo que elas acreditam e querem relativizar isso. É um desafio quase que com humildade intelectual que nós deveríamos ter, mas o orgulho não permite para muita gente, entender que o que foi apontado pelos Espíritos
no caso com Allan Kardec, de maneira generalizada, porque não foi um ou outro espírito, não foi só o espírito da verdade. Uma equipe trabalhou, mas as revelações, a comunicação mediúnica que fez com que Kardec sintetizasse, organizasse esses ensinos, capitaneados pelo espírito da verdade, eles tiveram diferentes origens de grupos mediúnicos que simultaneamente tratavam daqueles mesmos assuntos, e Kardec organizou e chamou isso de ensino dos espíritos. Esses ensinos que revelam essa realidade, que o Espírito da Verdade vem aqui esclarecer e trazer, estes ensinos, eles são representantes de algo muito maior, de um movimento revolucionário de ideias, de um amadurecimento do conhecimento humano. Portanto, eles são muito mais valiosos e relevantes e devem ser estudados profundamente e não podem ser simplesmente abandonados, porque nós tivemos uma opinião de um encarnado ou desencarnado que seja, que contradiga esses ensinos, e nós achamos que pelo fato de estarmos em 2024, olha, as mensagens mediúnicas hoje são muito mais modernas do que aquelas que Kardec, com o Espírito da Verdade, recebeu. Isso é uma falácia, porque a verdade é perene, a verdade não é datada. O que nós estamos fazendo é amadurecer o conhecimento. Só que se de Moisés para Jesus foram quase 12, 13 séculos, de Jesus para o Espiritismo foram mais 18, 19 séculos. As pessoas querem, por não entenderem na sua profundidade, mudar o Espiritismo, que é recente, simplesmente para adequar as suas ideias. A mensagem do Espírito da Verdade, amai-vos e instruí-vos, ela é muito mais profunda, porque ela nos ajuda a esclarecer, primeiro, o sentido de amor. Porque muita gente diz o seguinte: não, eu sei que o importante é a prática do bem, é a prática da caridade, só isso me basta. Eu não preciso ficar estudando a realidade espiritual, eu não preciso estudar as relações que eu tenho com o próximo ou com Deus, eu não preciso estudar como o fenômeno da reencarnação exemplifica a justiça divina, ou por que eu tenho que efetivamente conhecer todo o processo evolutivo do princípio inteligente, desde as suas manifestações na matéria mais primitivas até o grau máximo, quando nós, espíritos, atingimos algo que os próprios espíritos disseram que é o máximo que nós vamos atingir, que é o da pureza espiritual. Eu não preciso estudar isso, dizem alguns. Se nós não estudarmos como isso se procede, como isso funciona, nós estamos cometendo um erro brutal. Trazendo aqui uma frase que eu ouvi numa das palestras brilhantes de um orador chamado Raul Teixeira, que hoje não está, por problemas de saúde, não está ainda na sua plena capacidade de realizar palestras, mas tem várias do Raul Teixeira que podem ser assistidas hoje, pelo YouTube, na internet. Mas numa dessas brilhantes palestras, Raul Teixeira diz o seguinte: o Espiritismo, ele não é para qualquer um. O Espiritismo, ele não é para os fracos. O Espiritismo é para aqueles que assumem o compromisso e a responsabilidade de lutar contra o nosso orgulho e egoísmo. E isso é um desafio e uma luta que quem não tiver perseverança e disciplina abandona. O Espiritismo é para aquele que se esforça em melhorar-se e compreender a sua realidade estudando a si mesmo, estudando o próximo, mas com fraternidade, estudando aquilo que os Espíritos nos deixaram com relação a estes ensinos. Nós temos que estudar, e quando nós falamos isso, não estamos nos referindo ao estudo formal de bancos escolares. Não é esse estudo formal, não é a titulação que vai fazer alguém compreender Espiritismo.
Nós temos que nos debruçar sobre a realidade que os Espíritos nos trazem. E essa realidade ela é apresentada de maneira objetiva e simples, sem crendices e superstições, da maneira que estruturou-se a doutrina espírita nas obras de Allan Kardec. Não estou dizendo que obras outras não sejam interessantes, todas são, desde que nos permita refletir. Mas assim como o Espírito da Verdade disse para nós, eu vou ler de novo, para nós espíritas: meditai sobre todas as coisas que vos são reveladas. E essas revelações, elas têm que passar por um critério de legitimação. Não é porque em uma mensagem mediúnica um espírito disse isso, que a partir daí nós vamos acreditar como se fosse uma nova verdade. Ele continua: não mistureis o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. Como é que nós vamos separar o joio do trigo? Como é que nós vamos separar as utopias com as verdades se nós não estudarmos? Não adianta preparar sopa fraterna e achar que está fazendo o seu papel de espírita, porque não é só a atitude explícita, que muita gente até tira selfie hoje. Muita gente hoje põe no Facebook: olha, o que é importante é isso que eu estou fazendo. Aí ele tira uma foto dele oferecendo sopa, ou qualquer coisa, para um assistido. Ele está se realizando enquanto orgulho, mas não é isso que faz alguém se instruir. Até porque Jesus já também nos disse, os próprios Espíritos, né? Dá com uma mão e não deixe a outra saber. Nós não precisamos nos vangloriar dos atos caritativos que todos nós podemos e devemos fazer. E tem muita gente que fica competindo. Não, porque eu dei mais pratos de sopa do que você. Você não é voluntário em algum lugar, eu sou. Como se isso fosse algo que diferenciasse alguém moralmente mais ou menos elevado. O que diferencia é aquilo que nós estamos fazendo em termos de mudança interior, que nos torna melhores, e não é a aparência que vai nos fazer isso, é o que nós estamos nos transformando, e é aquilo que nós estamos aprendendo e agindo melhor. Para nós não agirmos de maneira equivocada, nós temos que nos instruir, inclusive para entender o que seja o bem e como fazer o bem. Um exemplo muito pertinente, eu acho que até já comentei isso em alguma vez anterior. Imaginem um estudante de medicina, tem muita boa vontade, acabou de entrar na escola de medicina, ele quer ajudar o mundo. O estudante de medicina acabou de ingressar num curso de medicina, ele já é médico formado? Não. Ele sabe fazer uma cirurgia? Não. Mas se ele se vestir de branco, e adora pôr o estetoscópio aqui, né? Porque médico gosta de andar na rua com estetoscópio para falar que ele é médico. Nenhuma crítica aos médicos ou profissionais da saúde aqui, tá? É só uma constatação. Mas na rua você não precisa andar de estetoscópio, tá? Quando nós temos uma situação que aparenta alguém supostamente conhecer algo, é na prática que nós vamos exercitar isso. O estudante de medicina, ele não pode entrar numa sala de cirurgia para fazer algum procedimento ali, em termos de operação, ele ser o responsável pela cirurgia. Ele não tem conhecimento para isso. Mas aquele que faz o bem não precisa ter conhecimento. Você querer ajudar o outro não é fazer o bem? Mas tem que saber como ajudar o outro. Não, eu distribuo, vou voltar nesse exemplo da sopa, tá? Porque ele é prático. Eu distribuo sopa. Será que a sopa que você está distribuindo é de fato o que o indivíduo está precisando? Ou a maneira que você está fazendo é a correta para ajudar o indivíduo?
Todos nós temos condições de fazer alguma coisa, com as nossas capacidades e com os nossos limites, todos nós. É a intenção e como nós fazemos, sem querer alarde, né? Sem querer pôr na página social. É a intenção que nós fazemos que vai nos diferenciar, porque a nossa consciência estará em paz. E ninguém tem a capacidade de julgar a consciência do outro. Ninguém. Cada um está bem consigo mesmo, pela própria consciência. E é ela que vai nos julgar quando nós, inclusive, desencarnarmos e nós nos encontrarmos sem as vestes físicas. Nós vamos nos deparar exatamente com aquilo que temos de mais intenso e carregamos, que está presente na consciência. Céu e inferno são estados conscienciais. O Espírito da Verdade, quando ele vem nos revelar essas relações com a realidade espiritual, ele simplesmente está dizendo: saiba como funciona o processo evolutivo, para nós agirmos direito aqui na Terra. Não precisa ficar preso numa ideia simplória de que a pouca ação aparente de ajuda ao próximo vai resolver todos os seus problemas. Não vai. Orgulho e egoísmo não se resolve assim. Por que nós fazemos ou deveríamos fazer o bem? O espírita em particular. Porque ele sabe que a vida continua, que a morte é simplesmente um período de transformação e de passagem. Nós continuamos a ser espíritos e vamos arcar com todas as consequências que nós fizermos. E se quisermos ter uma vida melhor, nós temos que agir bem. Isso é racional. Mas não é do coração. Se aquela pessoa, e todos nós somos orgulhosos e egoístas ainda, mas se aquela pessoa já está pensando que tem que fazer o bem, e ainda que faça o bem, calculando o benefício, mas ela começa a fazer o bem. Tem alguns que fazem sem pensar muito, e fazem, já se acostumou. Mas nós temos que entender ainda o porquê de fazer o bem. Mas isso é muito frio e calculista. Não é. Isso é uma necessidade lógica de prepararmos o nosso futuro. Para nós separarmos utopias das verdades, o que seriam utopias? O pensamento mágico, o pensamento ilusório, aquilo que nos, muitas vezes, ilude daquilo que temos que fazer e não nos deixamos compreender a realidade. Porque alguém nos disse, e nós abraçamos isso, uma fantasia, e nós achamos que aquela fantasia é verdade. Falávamos há pouco, né, Eglet, aqui, sobre como que o conhecimento espírita ele é entendido pelas pessoas na forma de filme, na forma de livros e outras coisas. Todos são úteis, todos têm o seu papel importante para fazer a pessoa refletir e pensar. Entretanto, nenhum romance e nenhum filme se compara ao ensino dos espíritos, que foi criteriosamente e legitimamente validado. Kardec usou o controle universal do ensino dos espíritos para apresentar esta realidade. Se tiver alguma coisa que contrarie esses ensinos dos espíritos, não que nós tenhamos que abandonar, nós temos que ter elementos para comparar, racionais. Porque Kardec também deixou a doutrina amadurecendo. A doutrina não está engessada, mas nós não podemos abraçar fantasias como se fossem verdades, porque iludem as pessoas. Iludem. Nós não temos na realidade espiritual muitas coisas que romances, com uma linguagem mais poética, mais interessante, pode apresentar. Quer saber o que acontece quando nós desencarnamos? Isso está nas obras de Kardec? Claro que está, desde o Livro dos Espíritos até a gente, só se fala nisso. Mas nós temos que entender. No livro Céu e Inferno, na segunda parte, quando nós encontramos relatos de vários espíritos em diferentes condições psíquicas,
que desencarnaram, espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos sofredores, suicidas, ateus, vários espíritos que desencarnaram, eles relatam como eles se encontraram. Está lá na segunda parte do livro Céu e Inferno. Infelizmente, esse é um dos livros menos lido de todas as obras de esse e a Gênese. Vocês sabiam? É um dado estatístico isso. Todo mundo aqui provavelmente já leu o livro dos Espíritos e o Evangelho, ou pelo menos já teve o seu contato. Se nós, não precisa responder, mas se nós fizéssemos um questionamento agora para cada um, nós temos mais obras fundamentais. Eu não vou nem entrar nas outras obras de Kardec, o que é o Espiritismo, Revista Espírita, Instruções Práticas, eu só vou falar das chamadas 5 obras fundamentais. Os livros mais lidos, Livro dos Espíritos e o Evangelho. Os livros, infelizmente, não tão lidos. Livro dos Médiuns, em terceiro lugar. Depois, quase que empatados, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Céu e o Inferno e a Gênese. Dirigente espírita. Tem dirigente que não leu integralmente o Céu e o Inferno e a Gênese. Como é que esse dirigente espírita pode orientar alguém sobre o que acontece depois da desencarnação, se ele não leu o Céu e Inferno e a Gênese? Ele vai falar o que ele sabe, o que é justo, o que é meritório. Todo mundo dá o que tem. Ninguém está cobrando perfeição das pessoas. Mas se alguém se coloca na posição de dirigente espírita e quer esclarecer sobre como é a realidade, nós temos que partir daquilo que os espíritos disseram que seja, de maneira organizada e lógica, que estão nas obras de Allan Kardec. Ah, mas eu li no romance tal que é assim. Pode ser uma boa ilustração, mas romance tem linguagem poética junto, tem uma linguagem ficcional muitas vezes. No livro Céu e Inferno que eu relatei, segunda parte, fica a dica para quem não teve a oportunidade, eu vou pegar 2 exemplos. Um de um grupo de espíritos que desencarnou, ditos felizes. Eles relatam se encontrarem numa condição muito favorável, porque a consciência assim está. Não porque eles estejam em algum lugar, não existe lugar fechado, não existe céu e inferno geográficos, não existe isso, céu e inferno geográficos. Existem estados conscienciais e nós estaremos aonde a consciência nos levar. Este é o primeiro grupo. Vou pegar um outro grupo, dos suicidas. Tem 9 relatos ali de espíritos que apresentaram a sua situação depois de cometerem um ato contra a própria vida enquanto encarnados, por motivos diferentes. O que eles relatavam? Diferentes situações, mas todos tinham algo em comum: o arrependimento daquilo que eles tinham praticado, a dor na consciência que eles haviam feito. E muitos se encontravam ou próximo ao corpo, observando o corpo em decomposição, ou relembrando o ato que gerou aquilo, ou num ambiente que eles não se sentiam confortáveis, porque psiquicamente ele criava em torno de si também uma situação que atraíam espíritos da mesma natureza. Eles não foram para um lugar em particular, cada um vai para aquilo que a consciência definir. Ah, mas eu li num romance que tem um local específico para ir. Cuidado. Às vezes o que está simbolicamente, o que está de maneira lúdica ali apresentada, é para ilustrar, mas não se pode tomar ao pé da letra tudo o que se lê. Quando o Espírito da Verdade diz separar as utopias das verdades, nós temos que separar o que muitas vezes se torna crendice e superstição daquilo que nós estamos buscando enquanto conhecimento.
Relembrando Raul Teixeira, o Espiritismo não é algo simples para fracos. Então ninguém pode ser espírita. Todos podem aproximar-se, mas o compromisso com a melhoria interior e o compromisso com o conhecimento, ele exige disciplina e pode ferir muitas vezes convicções que nós trazemos. E aí vem a questão da humildade, de reconhecer que talvez o que nós entendemos como verdade pode não ser. Coloquemos como hipóteses. Esse é um outro grande desafio dos espíritas. Hipóteses. É o pensamento crítico que nós temos que ter. Muita gente simplesmente ou é verdade ou é mentira. Ela só tem duas maneiras de ver o mundo: ou assume tudo como verdade, ou assume tudo como mentira. Não existe algo que ela pode não ter certeza e tem que se verificar que pode ou não ser verdade, pode ou não ser mentira. A maioria, de maneira confortável, não, as minhas verdades são essas, o que não é isso é mentira. E aí vem o pensamento crítico. Nós temos que ter referência para comparar o que pode ou não ser verdade, o que pode ou não ser verdade. O Espiritismo, ele exige análise, que é a chamada fé raciocinada. Todo mundo também já ouviu falar de fé raciocinada, e muita gente diz: não, eu sou espírita, eu tenho fé raciocinada. Mas nunca se debruçou para entender o que seja fé raciocinada. Fé raciocinada não é simplesmente não acreditar em superstições mais tradicionais e conhecidas. Fé raciocinada é não aceitar cegamente absolutamente nada que não tenha sido comprovado ou validado. E nós não usamos argumento de autoridade como substituto da fé raciocinada. Argumento de autoridade, o que é isso? Quando alguém acredita cegamente em algo, porque foi o fulano que disse. O fulano, qualquer que seja ele disse algo que deve e merece ser estudado, conhecido, avaliado, analisado, pode ser verdade ou não. Mas foi pelo médium que eu gosto. O bom médium, ele transmite as informações fidedignas do espírito que está se comunicando. Ele menos interfere, ele não interfere na comunicação mudando o que o espírito está dizendo. O bom médium transmite a mensagem do espírito. Não, mas o bom médium é o que filtra e só vai transmitir coisas verdadeiras. Como é que o bom médium vai transmitir coisas verdadeiras se a ideia é ele transmitir a mensagem do espírito e o que ele acha que seja verdadeiro pode não ser também? Porque nós somos limitados enquanto conhecimento. Nós estamos aprendendo ainda várias coisas. Ninguém tem a verdade absoluta. No nosso nível evolutivo, estamos muito longe ainda de conhecer isso. Mas então quer dizer que para separar as utopias das verdades, eu tenho que decorar todas as obras de Allan Kardec. Não. Nós temos que buscar conhecer as obras, mas os princípios, e relacionar esses princípios com aquilo que nós estamos analisando e estudando. E não ficar decorando. Tem gente que sabe todas as questões do Livro dos Espíritos. Questão tal. Ok, um bom exercício de memória. Mas não é isso que faz a pessoa compreender o que está escrito lá. Não sei se já aconteceu com todos, mas comigo isso é muito frequente. Cada vez que eu vou ler uma questão do Livro dos Espíritos, eu identifico coisas ali que talvez eu não tivesse prestado atenção no passado. Coisas curtas, mas a profundidade é tão grande que você começa a relacionar de maneira diferente. Então não basta ler uma vez. Leia de novo, leia mais vezes, para nós entendermos os princípios. A própria questão número 1 do Livro dos Espíritos, que muita gente sabe.
A questão número 1 do Livro dos Espíritos é: que é Deus? Isso é uma revolução no conhecimento. A pergunta, que é Deus, tira e afasta completamente aquela ideia antropomórfica de que Deus seria alguém, teria uma forma e sentimentos humanos típico de religiões tradicionais, que atribuem a Deus comportamento humano. Deus não é humano. Nossa! Estudando com mais profundidade a ideia do que é Deus, a gente vai ver que a própria ideia e os atributos do Criador são desenvolvidos não só nessa questão, mas em muitas outras do próprio Livro dos Espíritos e em muitas outras obras de Allan Kardec, até na Gênese, que é a última obra dita fundamental, nós encontramos ali essa explicação. O processo natural de conhecimento é um aprendizado constante. No Espiritismo em particular, não existe doutor em Espiritismo, não existe catedrático, não existe professor. Nós todos estamos aprendendo Espiritismo, e um aprende com o outro, porque o que um coloca pode ser interessante para despertar e refletir sobre aquilo. Então nós não temos que desprezar ou ignorar nada, mas nós temos que passar tudo pelo crivo da razão. A ideia da fé raciocinada, ela exige esse comportamento, e esse comportamento se dá a partir do momento que nós tomamos consciência que temos em mãos algo muito valioso e importante, que é o conhecimento espírita, que pode nos fazer melhores e alcançar aquilo que tanto almejamos, que é a paz e a felicidade com equilíbrio psíquico. Mas nós temos que avançar e conhecer isso, e não ficar na superfície, cada um no seu ritmo. Nós vamos desencarnar sem conhecer plenamente os ensinos dos Espíritos. Vamos ainda reencarnar algumas vezes, pelo menos, para começar a compreender Allan Kardec, a profundidade desta obra. E quando eu falo Allan Kardec, não é a pessoa, é o conjunto de conhecimentos que o Espírito da Verdade, com sua equipe, também protagonizou nessa apresentação. Então nós não estamos falando de um homem, Allan Kardec, nós estamos falando de uma proposta de conhecimento revolucionária para a humanidade. E isso não se aprende numa encarnação ou noutra. De Allan Kardec para cá, do século XIX para cá, século XIX para cá, ou seja, vou arredondar, tá? 200 anos. Em 200 anos, quantas encarnações nós achamos que tivemos em 200 anos? Não dá para saber exato, mas não foram muitas. Se nós tivermos alguma encarnação, pouquíssimas. 1, 2, 3, não importa, cada um no seu ritmo. E na questão 224 do Livro dos Espíritos, tem lá, dizendo com muita clareza, sobre o intervalo entre as encarnações, que podem durar de algumas horas, entre você desencarnar e reencarnar. Agora prestem atenção, há alguns milhares de séculos. Pronto, acabou com a ideia de tempo, porque a ideia de tempo é nossa, matéria. Tempo no mundo espiritual não tem essa conotação que tem aqui. Nós podemos não ter reencarnado, desde a época de cada um aqui, passando por Kardec, ou vivenciado Kardec, como nós podemos também ter vivenciado isso, porque espírita gosta de se colocar na parte histórica, né? Espírita faz esse exercício, achando que esteve em momentos relevantes da história. Por quê? Porque ele sabe do processo reencarnatório, e conhecendo o processo reencarnatório, a curiosidade bate forte. Quem será que eu fui, em termos de personalidade, em encarnações passadas? Aonde eu estive
O que será que eu fiz? Quem seriam as pessoas ao meu lado? É normal ter curiosidade, não se preocupem. Todo mundo pensa assim. O problema é que se nós esquecemos isso, tem uma finalidade. Nós esquecemos porque se nós lembrássemos quem éramos, o que fizemos, quem seriam as pessoas ao nosso lado, dificilmente nós avançaríamos com mais força no nosso processo evolutivo, porque os mesmos problemas que tivemos lá para trás, eles podem reaparecer de maneira muito mais intensa. Eles estão conosco como tendências, e nós temos a oportunidade de, sem lembrar o que fizemos, tentar melhorar isso. E por uma explicação muito simples, nós estamos melhorando. Hoje nós somos melhores que ontem, acreditem se quiser. Hoje nós somos melhores que ontem, todos, sem exceção. Então imaginem como é que nós éramos ontem. Se hoje nós somos melhores, porque o progresso é contínuo e nós nunca retroagimos, se hoje nós estamos melhores, encarnações passadas nós tínhamos mais problemas do que temos hoje em termos de condição moral. Mas de uma encarnação para outra pode ser muito imperceptível esse processo. É algo muito maior. Então 2 séculos que nos separam de Kardec para hoje, para nós não é nada. O esforço que nós estamos tendo, ele vai surtir efeito, mas o que nós vamos chamar de longo prazo, não é dentro da mesma encarnação. São várias encarnações que nós temos que agir e melhorar. Mas o quanto antes nós fizermos isso, melhor. E o Espírito da Verdade vem justamente reforçar aquilo que nós precisamos saber. Nós temos que nos amar como condição necessária, mas nós temos que saber como nos amar, também conhecendo a realidade que nos cerca e nos autoconhecendo. É até uma questão que Kardec fez para os espíritos, está na 919, não que eu decore as questões, tá? É porque só a referência, mas não, quando Kardec pergunta qual é a melhor maneira, mais prática, para nós nos melhorarmos, e os espíritos respondem, já dizia um antigo filósofo, o que ele dizia, o antigo filósofo, minha filósofa aqui, conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo, estava escrito no portal de Delfos. Mas aí Kardec, mesmo assim, ele, persistente, tá, eu sei que isso é importante, ele não falou tá, ele falou de outra maneira, aí ele continuou, sabemos da relevância disso, mas dê exemplos, né, que é a 919A, e aí veio Santo Agostinho responder Kardec, e Santo Agostinho disse o seguinte, olha, quando eu estava encarnado, eu fazia o seguinte, antes de dormir, eu passava em revista tudo aquilo que eu havia feito, se eu fiz algo bom, se eu deixei de fazer algo bom, se eu prejudiquei alguém, se eu fiz algo que eu não deveria ter feito. Nós temos que passar em revista diariamente, fazendo uma análise daquilo que nós, em termos de oportunidades, deixamos passar ou agimos de maneira equivocada para aprender com elas e agir diferente, ou até reparar o que fizemos no passado. Santo Agostinho disse que um exemplo prático é incorporar essa situação no nosso dia a dia. O amai-vos é também nos prepararmos para conseguir ajudar o outro melhor. Nós temos que fazer um processo de transformação moral para conseguir ajudar o outro melhor. Senão nós estamos limitados, nós não vamos agir da melhor maneira possível. O estudante de medicina que eu comentei, se ele não concluir todos os seus estudos, ele não vai entrar numa sala de cirurgia para realizar o procedimento de maneira adequada. Nós somos assim. Não basta ficar distribuindo sopa. Distribuam, mas não é só isso. Nós temos que buscar nos melhorar para fazer com que as pessoas não precisem mais buscar sopa.
para que elas aprendam e não dependam de outros também. Senão nós vamos perpetuar uma situação de carência e de dependência. Porque muita gente gosta de se sentir importante, de se realizar como algo ou alguém caridoso, oferecendo para o outro, claramente, algo que vai ajudar. Que é, de novo, muitas vezes, uma situação que pode ser muito boa, se feita discretamente, mas pode também estar vinculada ao orgulho, se feita entusiasticamente e para todo mundo ver. O Espírito da verdade, ele está presente aqui conosco. Não, ele não está em lugar, ele está aqui como ideia, né? Mas como nós temos a proposta de vivenciar os ensinos dos Espíritos, não podemos deixar de alimentar em nós a certeza de que, se nós não agirmos conforme aquilo que a nossa consciência precisa e nos direciona, nós vamos nos encontrar numa situação não pior, porque nós não voltamos, mas nós vamos agravar e perpetuar, aí sim, uma situação de sofrimento que nós não precisamos. Vamos nos libertar, vamos sair disso. E por falar em sair e nos libertar, até porque o tempo também passa rápido, eu vou finalizar com uma frase que Jesus também nos orientou. Ele disse: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Não tem como nós conhecermos a verdade se nós não nos instruirmos. Não tem como nós conhecermos a verdade se nós simplesmente ficarmos na aparência. Nós temos que agir bem, mas temos que saber o porquê de agirmos e da melhor maneira que nós conseguimos ajudar ao próximo, ajudando a nós mesmos. A mensagem do Espiritismo é uma transformação moral da humanidade, começando por nós, e não querendo que os outros mudem para nós estarmos felizes e confortáveis, sem sermos incomodados. O compromisso é nosso, e para sermos representantes do bem, nós temos que ser representantes, acima de tudo, daquilo que a nossa própria consciência já está nos dizendo para agir. Muita paz a todos.